Fala, mitos! Uma boa tarde a todos. Viemos aqui falar sobre o Rei do Pitaco de hoje, né? Elite Comembol, né? Fizemos ontem a live do Suco Brasil, né? Também teve jogos ali da Sul-Americana, teve Campeonato Brasileiro e teve é, Libertadores, né? Então, viemos aqui para mais uma live de oportunidade da semana, né? Se é um esquentazinho para o Campeonato Brasileiro que vem sábado. Então a gente tem que quanto mais a gente treinar, mais chances a gente tem da gente estar indo bem, né? Então a gente não poderia deixar de passar aqui pelo foco, né? Mas antes vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou o Cristiano Queiroz, tá? Sou administrador aqui do Equitec FC. Então sejam muito bem-vindos para quem não me conhece. Então a gente tem sempre uma forma de começar a live que é pelo foco, né? Porque sem foco a gente não consegue nada na nossa vida. Serve para pro fantasy, nunca desistir, né? Isso aqui é somente aqui sempre é uma maratona, né? A maratona todo dia tem fantasy, todo dia tem jogos, a gente pode estar aprimorando a cada dia. Investir em você, né? E foco na perseverança sempre, né? Também vendo que isso aqui é um jogo de probabilidades, isso aqui não é de brincadeira. E a gente sempre devagarzinho vamos buscando a lucratividade e a gente está aqui para isso, né? O nosso canal aqui é totalmente gratuito, né? E a gente faz isso aqui porque a gente gosta. Então é uma live rápida, em mais ou menos 15 minutos. E esperamos estar vindo aí pelo menos 2 vezes na semana antes do Campeonato Brasileiro, né? Da gente estar fazendo essa livezinha aqui de oportunidade para você, né? Então, aproveitando também, queria fazer o pedido de estar nos acompanhando, de estar compartilhando nossa live, de estar fazendo parte aqui da nossa família, né? Então, isso é muito importante para a gente. E aguardo a sua inscrição. O maior prazer tê-lo aqui. E amanhã teremos a live do Campeonato Brasileiro às 20 horas, né? Todas as vésperas de Campeonato Brasileiro às 20 horas. Nós estaremos aqui no canal e você está muito convidado. Tá beleza? Então vamos ver como foi a nossa nossa performance de ontem e vamos partir para hoje, né? Para os estudos de hoje e montar um time no final, claro, para você que está aguardando muito isso ansiosamente, né? E quem está querendo faturar aí uma graninha hoje, né? Tentando aí, claro que com responsabilidade sempre. Então, bora lá. Então, vamos aqui em minhas ligas passadas, tá? Então, ontem nós fomos em duas salas, o Suco Brasil, nós retornamos aqui R$ 95 e fomos no jogo único de Palmeiras e River Plate, né? Aqui no Suco Brasil, o ganhador venceu com 102 pontos e 83 e nós ficamos aqui na 20ª colocação com 96,73 pontos, 6 pontos a diferença, né? Vamos entrar aqui no nosso time. Nosso time aqui, nós fomos aqui com a defesa do Galo, né? Que era uma das mais favoritas da rodada. Aí fomos ali no meio de campo ali com o Nuno Moreira e Coutinho e Andrés Pereira, né? Única poderíamos ter ido talvez com o Cuiabano aqui que não estaria a vitória, né? Estaríamos ali entre os primeiros colocados, né? E lá na frente fomos de Flaco Lopes e Vitor Roque e tivemos pouca pontuação aqui, né? Um golzinho do Arthur Cabral, nós teríamos levado essa liga. Então, a pena realmente, mas faz parte do Fantasy. Um detalhe nos faz perder, né? O Cuiabano aqui teríamos ganhado. Então, faz parte, chegamos perto, mas é assim, a gente fica bem perto, perto de vencer a liga, né? Que ela estava pagando R$ 20 mil, então ficaria muito bom, né? Se a gente conseguisse
aquilo ali, mas infelizmente não foi possível, né? Então tivemos uma lucratividade aí de R$ 95, mas, mas a ida na aposta direta no Palmeiras vencendo, né? Então quando o Palmeiras tomou o gol, a odd do Palmeiras aumentou. E aí a gente aproveitou aquele momento ali e apostamos ali uma grana e voltou R$ 177. Que se você entrar aí no nosso shot, aí a gente, no nosso shot ou lá no nosso Instagram, você vai ver o print disso aí. Então fique à vontade, te convido a ir lá. Beleza? E hoje a oportunidade da vez é a Elite Comebol, tá? A Liga dos 35 mil. Ela pagando aqui 20 mil para o primeiro colocado, né? Então, essa é a oportunidade aí. E os jogos em questão são Flamengo, São Paulo e LDU às 19 horas, né? A hora que o mercado fecha. E Estudiantes e Flamengo às 21h30. Então, R$ 10 a entrada por time. Então, é mais ou menos isso aí. E vamos lá, não perdendo muito tempo na captura dos programas para a gente poder dar uma estudadinha interessante, né? Interessante aí. Vamos lá. A oportunidade do dia aqui, né? Tem os europeus, né? Não tem aqui a Copa Libertadores para hoje aqui no Catimba. Então vamos abandonar isso aqui. Vamos ficar só no Rei do Pitaco. Então vamos lá para os estudos da rodada. LDU e São Paulo, né? São Paulo e LDU. A odd dando favoritismo ao São Paulo, 42, 1,42, 4,50 para o empate, 9,75. Esse jogo aqui tá 2-0 para a LDU, então o São Paulo tem que reverter esse resultado aqui, né? Então, mais ou menos isso. Vamos aqui para os prováveis formações, tá? Vamos pegar aqui aí do lado do São Paulo, já do meio para frente, né? Teoricamente teremos aqui Pablo Maia e Bobadilha, né? Pablo Maia é um jogador, ele fez um gol aí contra o Atlético Mineiro jogando em casa, então as melhores pontuações deles, em média, sempre são em casa, então é um jogador que vai ser pouco visado, né, na rodada. Teremos só 2 jogos, né? Bobadilha já vinha vindo, tem a média básica, né? Tem média básica. Enfim, é um jogador que tem uma média básica interessante, tem uma nota interessante no SofaScore, né? Um cara que provavelmente vai ser o cara mais visado aí do São Paulo no meio de campo. E temos aí o Rodriguinho, que é o cara que fica, um novato, né? Que tá ali, né? E teremos, teoricamente, as voltas ao banco de reserva do Lucas, né? Do Lucas aí. Então a gente vai repassar isso aí lá quando a gente estiver escalando, para vocês poderem estar dando uma olhada. Então a Bobadilha é interessante aí. É interessante aí para também para rodada também. E o Rodriguinho também é outro também que tem que ficar no radar, porque são 2 jogos, então é mais ou menos isso aí. No ataque temos aí o Ferreirinha, tá disponível. O Ferreirinha disponível e que também é um ponta, né? Então a nota dele, ele joga realmente, é um jogador meio irregular, né? Mas é uma aluência aqui ao Luciano, que vai ser o cara mais visado desse ataque, né? Na hora das escalações o pessoal vai pesar a mão mais no Luciano ou vai dobrar e o outro, né, nessa. Não tem como triplicar, né? Do lado de lá, onde é o LDU, né? Se a gente vê o retrospecto da LDU fora de casa, contra os times brasileiros, ela não fez gol em ninguém. Mas vai jogar atrás, né, no resultado, né? Vai jogar atrás, tentando bloquear as ações do São Paulo. E temos como os caras interessantes aí, né? O Brian Ramírez, que fez gol, inclusive na ida da LDU, tá certo? Jogando um pouco mais à frente aqui, temos o Pastan, né? Que ele fez até gol agora, esse último jogo a LDU, inclusive perdeu lá para a Universidade.
Ele fez gol lá, então ele tem uma. Ele vinha no banco, né? Entrou, já fez uma média razoável aqui. Né? O Brian realmente é o cara melhor jogador aí da LDU. Tem o Villemil, também, que é um jogador de média básica. Temos que ficar de olho nesses jogadores de média básica, que qualquer pontinho vai ganhar a liga. E o Medina é o único atacante aí, é o cara que bate o pênalti, que a gente vê aqui. Então é o cara que tem que ser. Se tiver pênalti para LDU, provavelmente o Medina será o cara que vai bater. Então, mais ou menos essa é a tônica. E vamos ver ali a notícia do jogo do São Paulo, né? O São Paulo, as novidades estarão no banco de reservas do São Paulo, onde Oscar e Lucas estão recuperados de lesão e estarão à disposição do técnico Hernan Crespo para o jogo desta quinta-feira. A dupla, porém, ainda não tem condição de ser titular e isso não começarão jogando. Então, caso de dificuldade do São Paulo, provavelmente o Oscar e o Lucas vão entrar nessa partida. Então, tem que estar no nosso radar um jogador desses que fazem diferença, né? E o Lucas é o Lucas, né? É, há uma dúvida em relação ao ataque titular. É possível que o Hernan Crespo monte um setor ofensivo do São Paulo com Luciano e Ferreirinha ou Rigoni. Então temos que ficar ligados nisso. Teremos as escalações desse jogo. Seria muito importante a gente ficar de olho, tá? Que foi reserva no clássico contra o Santos, né? O Ferreirinha. Justamente. Não, o Rigoni. Justamente os outros titulares também foram preservados. Na lateral direita, Mailton deve ficar com a vaga do Cedric, que enfrentou uma virose nos últimos dias. Então, o pessoal que vai fazer a montagem dos times, botar o Cedric no time titular e o Mailson na reserva, vai que o Cedric entra no segundo tempo ou fica à disposição, no nada, né? Nos últimos treinos, o volante Marcos Antônio sentiu um desconforto muscular e virou dúvida para enfrentar a LDU. Então, o Marcos Antônio provavelmente não deve ir para esse jogo. Tá? Então, ficamos ligados. O bom é que teremos as escalações e isso aí é muito importante. Então, a escalação provável do São Paulo é Rafael, Ferrarese, Arboleta, Elan Franco, Mailton em Bobadilha, Marcos Antônio, Pablo Maia ou Alisson, tá? Então, temos que ter isso aqui, né? Provavelmente deve ser o Pablo Maia, tá? Rodriguinho e Enzo Dias, Ferreirinha ou Rigoni e Luciano. Então, o Luciano ele acerta, Rigoni e Ferreirinha lutam por uma vaga no time. Passando aí à frente, né? O LDU, os visitantes chegam ao Morumbi com a vantagem depois da vitória no Equador de 2-0 e tentarão, portanto, segurar o ímpeto do São Paulo desde os primeiros minutos de jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Então, a provável escalação da LDU é Gonzalo Vale, Jean Alala, Ricardo Adé e Leonel Quinones, Carlos Grueso, Jean Quinteiro, Brian Ramírez, né? Gabriel Villemil e Fernando Cornejo, Lisandro Alzugaray e Jason Medina. Então esses são os atacantes aí. Então eu destaco aí para esse jogo aí da LDU, tá? O jogador que a gente falou antes, né? O Brian Ramírez, tá? Seria interessante aí para foi o cara que fez o gol lá no São Paulo, tá? Esse Lisandro Azugaray também interessante, além do batedor de pênaltis, o Medina, né? A gente já viu que ele bateu pênalti nas últimas vezes, então ele pode ser o batedor de pênalti, então esse cara tem que ficar no radar, beleza? Então, jogo às 19 horas, teremos as escalações desse jogo aí. Então, o próximo jogo, né, seremos Estudiantes Flamengo, tá? As probabilidades aí para esse jogo: 3,75 para o Estudiantes, 3,20 para o empate, 2,25 para o Flamengo. Então a disputa está em 2-1 para o Flamengo. Então o Flamengo sai no agregado, um empate classifica o time carioca, né? Então as formações dessas equipes aqui: o Flamengo, o primeiro Estudiantes, o time da casa, tá? O Escobar, ele tem uma nota razoável no SofaScore, né? É um cara mais conhecido. Piovi,
né? A nota dele também não é ruim, tá? É uma nota média. Aí temos aí o T. Palacios, que é uma média irregular, tá? Mas é o cara, um dos meios mais ofensivos que aí o Estudiantes tem. Nota dele até é boa, tá? Temos aí a Mondarim, tem um cara que também tem uma média razoável e boa, mas não vem se envolvendo em gols nos últimos jogos, tá? Aí temos aí o Medina, outro Medina, né? Que joga mais pela ponta. Também a nota dele não é ruim, tá? Ele fez uma nota boa contra o Flamengo no último jogo, de 7 pontos. E o Carrilho, que é a peça fundamental aí, é o cara que teoricamente vai ser mais acionado, né? Com a nota até maior. Então você vê que o Carrilho ele vem tendo pontuações boas pelo SofaScore, mas não vem fazendo gols, né? Então o cara mais perigoso dessa equipe aí no ataque, então temos que ficar de olho. Já o Flamengo aí, né? Temos aí o Saul, né? O Saul que vem de uma assistência jogando fora de casa, a nota dele vem bem, ó. Não foi boa contra o Estudiantes, mas todas as outras ele veio vindo muito bem, tá? Jogos em casa foi onde ele deu assistência, né? Ele deu assistência. Aí volta do Jorginho, a nota do Jorginho também é muito boa, faixa de 7 pontos. Então ele deve dar sustentação a esse meio de campo. Mais à frente temos aí o Samuel Lino à esquerda. É um jogador meio irregular, né? Ele tem até média básica, mas é um jogador que é 8,80, na minha opinião. Gonzalo Plata, jogando mais para a direita. O Plata se envolve mais com gols, né? Mais com assistências. Então é um cara que a gente tem que sempre estar no nosso radar. Arrascaeta, que vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo, né? A nota dele passa dos 8 pontos, né? Passa dos 8 pontos. É um jogador que tanto em casa quanto fora ele vem fazendo alguma coisa, né? Nos últimos 2 jogos não se envolveu em nada. Então tá devendo. Tá devendo. E o Pedro lá na frente é o centroavante do time. Esse sim vem se envolvendo em gols. Mas a gente nota que em casa, né? Em casa que ele vem fazendo seus papéis aí. Seus papéis. Ele levou nota 10 aqui no jogo contra o Vitória, mas enfim. Basicamente isso. Vamos ver as notícias desse jogo. Flamengo favorito, né? Vamos ver. Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira às 21h30, na hora de Brasília, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. O confronto será no estádio José Luiz Uix, em La Plata. E o GE vai acompanhar em tempo real isso aí. Então o GE vai acompanhar. Se você quiser acompanhar pelo GE, clique aqui. O Flamengo venceu a partida de ida por 2-1. No retrospecto do confronto, a vantagem rubro-negra são 9 jogos, 4 vitórias, 4 empates e somente uma derrota para o Flamengo. A última vitória aconteceu semana passada no Maracanã com gols de Pedro e Varela. Quem avançar nesta quinta-feira vai enfrentar o Racing, que eliminou de vez o Vélez Sarsfield e garantiu a vaga para a semifinal. Então, o Estudiantes passou em primeiro lugar no grupo A e o mesmo do Botafogo, e eliminou o Cerro Porteño nas oitavas de final da Libertadores. A equipe, que é a terceira colocada no campeonato argentino, vem de vitória sobre Indefensa e Justiça. Então eles vêm de vitória. Depois de uma fase de grupos irregular, o Flamengo despachou o Internacional com autoridade nas oitavas de finais. São já 10 jogos sem perder para o rubro-negro, que vem de empate no clássico contra o Vasco. No mata-mata, o Flamengo venceu 9 dos 12 jogos contra os argentinos na Libertadores. Então o Flamengo tem vantagem, né? E é isso aí. Então o Flamengo favorito, né? Também. Vamos as possíveis escalações aqui. Tem aqui embaixo? Tem. Estudiantes precisa vencer pelo menos de 2 gols de diferença para buscar a classificação. Com apenas um desfalque confirmado, o técnico Eduardo Domingues terá praticamente força máxima para tentar surpreender o Flamengo. Então, o Flamengo vem de Mosleira, Ramon Gomes, o Flamengo não.
Estudiantes: Muslera, Ramon Gomes, Santiago Nunes, Facundo Rodrigues, Alzamendia, Almondarim, Alcibar, Piovt, Palácios ou Medina, Facundo Farias e Carrilho. Então tem uma dúvida aqui entre o Medina e o Palácios, tá? Então o pessoal fica ligado nessa. Então esse aqui é o esquema tático aí, né? O Palácios vai jogar mais avançado aqui. Então, o desfalque do time é o Leandro Gonzalez. Então, o Flamengo, o técnico Felipe Luiz, o Flamengo teve um retorno importante para o confronto. O volante Jorginho voltou a ser relacionado e pode virar opção para Felipe Luiz no meio de campo. O time não deve ter outras mudanças em relação ao jogo de ida. O rubro-negro precisa de um empate para chegar às semifinais. Então, provável escalação do Flamengo é Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Pedro, Samuel Lino. Nada de diferente, né? Eu disse Falks, o Pulgar, o Michael e pendurado o Varela. Varela está pendurado. O árbitro desse jogo será o Piero Mazza, árbitro chileno. Eu considero ele um bom árbitro. Considero um bom árbitro. Então, é isso aí. Então vamos aqui para fazer um pedido para vocês, né? Se vocês quiserem estar se inscrevendo aí no nosso Instagram, né? Seria muito importante para a gente, né? E compartilhar. Já temos lá no nosso Instagram o nosso reel da partida de ontem, né? Do Suco Rei. Temos lá o resultado. O resultado, tá? Com o nosso time, que foi escalado, tá? Para vocês verem como que foi a base que nós escalamos e como nós escalamos o time e para vocês terem mais ou menos noção de como é que é. E no final nós fizemos ali uma simplesinha da vitória do Palmeiras e recuperamos ali com R$ 50 ali, 177. E aí é isso aí, tá bom? Então a gente está colocando sempre no nosso Instagram aí os nossos resultados para vocês verem, né? Tivemos aí a live do canal do Brasileirão. Tivemos aí fizemos 57 pontos no time da live do canal para tiro curto, tá? Então, basicamente é isso. Basicamente isso, pessoal. Então vamos lá, né? Pra gente poder estar escalando um timezinho de tiro curto para vocês, do Rei do Pitaco, pra gente finalizar na sala dos 35. E bora lá. Vamos fazer essa escalação aqui e salvar. Eu aqui vou com 5-3-3, tá? 5-3-2. Vou aqui. Como o jogo do São Paulo tinha um jogo mais escamado, então eu tô indo com Enzo Dias e Mailton, que tá? É, Fechar aqui a zaga do São Paulo completa. Tá beleza? Mais à frente aqui, no meio de campo, eu vou estar colocando. O Lucas. Lucas Moura. Tem como atacante ele? Deixa eu ver aqui. André Silva, Ferreirinha. Ele botou o Lucas Moura como atacante. Eu vou botar o Lucas Moura aqui, tá? E vou botar o Luciano. Então ele botou o Lucas Moura como atacante. Aqui no meio, eu vou estar indo com o Oscar, que pode entrar também no jogo. E vou tentar arriscar aqui no banco de reservas. No banco de reservas, o Pablo Maia. Tá achando que o Pablo Maia pode ir pro jogo. É o cara que provavelmente vai ser menos escalado desse meio de campo aqui. Tá beleza? E aí depois vamos aqui pro outro jogo. Que tem que tentar sair alguma coisa desse jogo aqui, né? Provavelmente o cara mais escalado vai ser o Arrascaeta, né? Mas eu vou estar indo aqui com o Saul. E a gente viu lá o Medina, né? Pode bater pênalti, né? E no ataque, temos o Guido Carrilho, que não tem uma boa pontuação. Temos o Gonzalo Plata,
Então aqui eu vou estar indo provavelmente com o Thiago Palácio. Então esse vai ser o nosso time da live aí, né? A defesa toda do São Paulo. Exato. E tem outras escalações que podem ser feitas, né, aqui. Mas a gente só tem que escolher uma para a gente salvar aqui, né? Então não tem muito jeito. Então essa vai ser a nossa formação para ir nesse jogo aí da Libertadores de hoje. Tá saindo um pouco aqui dos mais escalados, né? Vendo o que a gente pode fazer. Então isso aí vale bastante grana. Então é isso. Vou salvar aqui, ó. Time 1 salvo, guardado, tá? E vou fazer mais um pedido para vocês aqui com o nosso avatar do Ectec. Inscreva-se no canal Ectec FC, ative o sininho e clique em Ripar. Venha ser um verdadeiro campeão. Então é isso, pessoal. Mais uma live, né? Mais uma live rápida, de aí 15 minutinhos, para a gente poder estar esquentando a semana. Então, boa sorte aí quem for apostar. E não esqueçam de seguir o canal, compartilhar aí. E até breve no próximo vídeo. Amanhã, amanhã aqui no mesmo canal, às 20 horas, estamos aí falando do Campeonato Brasileiro. E provavelmente vou estar falando disso aqui que a gente vai também, né? Então, é isso. Um bom jogo aí para vocês. E que se classifiquem os brasileiros, né? Boa sorte aos brasileiros. Ontem dei sorte ao Galo, né? Tava com a camisa do Galo, hoje tô com a camisa do Flamengo aqui, amarela. E bora lá. Valeu! Fui!